Isso é prazeroso. Rever essas questões. Estudar essa parte gostosa da matemática. A parte de função quadrática, gente, é aquele momento, você está trabalhando o seu dia a dia. Mais uma questão, com gráficos, ok? Diz assim, a parábola abaixo representa o lucro mensal, o lucro mensal em reais, obtido em função do número de peças vendidas em um certo produto. Então você chega no escritório, está lá, esse gráfico. Aí ele pergunta, analisando o gráfico, determina o número de peças que torna o lucro nulo. Pronto. Ora, se você olhar para o gráfico, o que que nós temos aqui? Se você olhar para o gráfico, nós temos aqui, ó. Isso aqui representa o quê? O número de peças máximo que você tem, o lucro máximo. Esse aqui é o lucro máximo. Não era isso que ele queria. Aqui, essa parte aqui não nos interessa, que é a parte que o lucro é negativo. Ninguém gosta de lucro negativo. Então, nos interessa saber onde é que o lucro é zero. Zero é quando ele corta o eixo horizontal. Então, o nosso lucro é zero em 2 pontos, 100 e nesse outro ponto aqui. Como é que eu vou analisar? Então, deixa eu ver aqui o gráfico. Ó, deixa eu mostrar aqui o gráfico, certo? Você tem aqui o gráfico. Deixa eu refazer o gráfico aqui. Então, você tem isso aqui. Então, você tem isso aqui. Você tem aqui. Pronto. Ó, você tem aqui que é 300. Isso aqui 800. Você tem aqui 100. E aqui representa, cadê a função? Ele não deu a função quadrática. Se desse uma beleza. Então vamos imaginar. Olha, isso aqui representa o ponto médio. O que quer dizer? O x do vértice, isso aqui na parábola é chamado de x do vértice, porque o vértice está aqui. Então, esse ponto chamado x do vértice, ele está entre as duas raízes. Então, aqui, x' e x duas linhas. Então, ele é o ponto médio. Então, implica que esse valorzinho aqui é igual a esse. Então, se isso aqui é 100, então esse valor vale 200, né? Ó, 100 para 300, 200. Então, esse aqui também vale 200. Então, conclusão, esse ponto vai ser 300 mais 200. 300, tá certo? Mais 200. Então, na realidade, esse ponto é igual a quem? A 500. A informação que eu tenho agora é, quando eu produzir 300 peças, eu tenho um lucro máximo que é 800. Quando eu produzir 100 peças, o lucro é zero. Quando eu produzir 500 peças, esse valor aqui é 500. Quando eu produzir 500 peças, o meu lucro também é zero, de acordo com esse gráfico. Então, podemos ir, né? Então, ele diz, o lucro é nulo para 100 peças ou para 500 peças. Então, o item correto é o item A. Então, na nossa questãozinha, o item correto é o item A. Porque ele estava, ó, determine o número de peça que torna o lucro nulo. Ele anula-se, ó, ele anula, o lucro anula em 2 pontos. Nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Nós encontramos lá que esse ponto era 500. Então, ele anula em 100 e 500. Lembrando que isso é ponto médio. Tá certo? Então, item A. Pronto. Então, temos uma outra questão aqui de função quadrática. Diz, considere a situação, um canhão de irrigação está localizado no ponto 00. Ponto 00 é esse aqui.
de um sistema de eixos, tá certo? Cartesianos. O canhão lança água formando uma chuva que, em sua superfície mais alta, segue uma trajetória parabólica, dada pela função. Pronto, aqui a função parábola, em que a unidade considerada é em metros. O canhão também realiza um movimento de rotação em torno do eixo Y. Então, ele faz esse movimento, certo? O movimento, tá certo? Em relação ao eixo dos Y, certo? Tudo avisando direitinho, em relação a Y. A área irrigada é de... Ora, se vocês observarem, tá certo? Então, tem esse movimento aqui. Então, vamos ver aqui. Se você observar de cima, o que vai acontecer é isso aqui. Se você observar de cima, essa vai ser a nossa área irrigada. Se você observar de cima, é isso aqui que vai acontecer. Então, o que que eu preciso? Certo? O que que eu preciso? Determinar esse raio. Porque nós sabemos que a área do círculo, isso nós chamamos de círculo, é igual a πr2. Então, o problema agora é só saber quem é esse raio. Lembre, isso ele vai fazendo movimento. No final, ele molha toda essa região. Ela fica úmida. Então, voltando, dando uma olhadazinha na questão, onde é que está o nosso R? Nosso R está aqui, ó. Pronto. Nosso R, na realidade, é o quê? É o alcance máximo. O nosso R, na realidade, é o alcance máximo. É o alcance. Alcance é esse ponto aqui, ó. Isso aqui todinho. Então, se nós observarmos, olhar para a função. Então, deixa eu pegar a função. A função que eu tenho é... A função que nós temos é menos x2 mais 10x. Quando eu quero o alcance, na realidade é uma das raízes. Então, você pega a função igual a zero. Menos x2 mais 10x, vou igualar a zero. Multiplicando por menos 1, para nos deixar um pouco mais confortável, x2 menos 10x, isso é igual a zero. Botando x em evidência, eu tenho x menos 10 igual a zero. Ficamos com duas raízes, x igual a zero ou x menos 10 igual a zero. Raízes 0 ou 10. Isso está dizendo, olha, a interpretação da nossa função. Ele joga, quando ele joga, vai fazer isso, né? Ele vai, lembrando, vai fazendo isso. Então, ele zera aqui e zera aqui em 10. Então, na realidade, o nosso raio é esse alcance aqui. Então, raio igual a 10. Então, a nossa área passa a ser π, certo? Π, vezes o raio ao quadrado, no caso, 10. Então, a área do círculo é igual a π, vezes 10 ao quadrado, que é 100. Então, eu devo marcar o gabarito, que deve dar 100 π. A unidade que o nosso amigo estava usando na questão, tá certo? O canhão lança, unidade considerada é 1 metro. Então, isso aqui é área, então isso aqui é metro quadrado. A unidade que nós estávamos considerando é 1 metro. Então, isso aqui passa a ser metro quadrado. Então, vamos ao gabarito, metro quadrado. Então, é nessa questão aqui. Então, 100 π
o gabarito é 100 pi, a unidade é 100 pi metros quadrados. Então, o item correto é o item E. Ok? Pronto. Temos agora uma slide. Já fizemos questões parecidas com essas, mas é bom relembrar decisões. Eu tenho uma empresa que trabalha num sistema, tenho uma empresa que trabalha no outro. Qual é a empresa mais vantajosa para mim, que seja vantajoso para mim? Então vamos analisar questão de número 84. Duas empresas dispõem de ônibus com 60 lugares. Para uma excursão, Águia Dourada cobra uma taxa fixa de R$ 400, mais 25 por passageiro. Enquanto a Cisne Branco cobra uma taxa fixa de 250 mais 29 por passageiros. O número mínimo de excursionistas para que o contrato com a Águia Dourada fique mais barato que o contrato com o Cisne Branco. Então vamos às duas equações. Águia Dourada, certo? Então a Águia Dourada diz o seguinte. Então X representa o número de poltronas, de passageiros, seria 400 fixo, mais 25 reais por passageiro, então 25x. Cisne Branco, então Cisne Branco, ela nos cobra 250 mais, tá certo? Mais 29 por passageiro. 29 por passageiro. Lembrando que só é vantajoso se eu gastar menos. Então, comparando com a outra. Se você analisar gráficos, eu tenho que analisar primeiro o seguinte, aonde não tem vantagem. Onde uma, tá certo, tem o mesmo preço da outra. Onde as duas têm o mesmo preço. Então, todo problema começa assim, para verificar. Iguala a igualdade. Então, eu tenho 250 mais 29x, isso vai ser igual a 400 mais 25x. Há um deslocamento, certo? Há um deslocamento, não desse, há um deslocamento da variável e que não tem vai para o outro lado. Então, eu tenho 29x menos 25x, isso é igual a 400 menos 250. 29x, certo? Menos 25x, então dá 4x. 400, se eu tirar 250, fica 205, fica 150. Então, x é igual a 150 dividido por 4. Então, x, na realidade, 150 dividido por 4 dá 37,5. 37,5 representa para nós, certo? O x. Então, isso aqui representa para nós o x. É a quantidade de passageiros que tanto faz você escolher uma como a outra. Agora vamos analisar graficamente para você ter uma ideia. Só vou pegar de volta as equações. Então, vou pegar de volta. Tá certo? A Águia Dourada, que é 400x, não, 400 mais 25x. E a outra, Cisne Branco, que é dado por 250 mais, certo? Então, 29x. Pronto.
Eu quero fazer uma análise de gráfico. A resposta chegaríamos ali sem dificuldade nenhuma. Então, se nós analisarmos gráfico, então nós temos aqui funções do primeiro grau, tá certo? Número de passageiro e aqui a grana, certo? Então, a função A, ela começa em 400. Então, tá aqui. Isso aqui é A. Ela começa em 400. A B, certo? A B, ela começa com 250. Então, 250. Então, ela faz isso. Essa é a expressão B. Nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui é o que nós encontramos. Esse ponto nós encontramos que foi 37,5. Nesse ponto 37,5 nós encontramos. Então agora vamos analisar o gráfico. Se tiver menos do que 37,5 passageiros, eu vou escolher quem? AB. Então, eu escolho AB. Se eu tiver menos de 30 e... Pronto, vamos aqui pegar, aqui o que está antes é 36, o que está depois, né? Não, é 37, o que está antes é o 37, então o que está antes é o 37, certo? O que está antes, nós temos aqui o 37, pronto, nós temos o 37, e o que está depois é quem? 38, para poder quantidade inteira de quem? De passageiro, então 37 e 38. Até 37, tá certo? Até 37 passageiros, nós usamos AB. Sem problema nenhum, compensa. Se nós vamos pegar, certo? Um maior do que 30, no caso 38, nós vamos, ó, maior do que 38, nós vamos usar quem? Usar AB. Se eu pegar maior do que 38, eu vou usar AB. Opa, isso aqui é A. Não, B não, B é a outra, isso aqui é A. Então, nós vamos usar, deixa eu ver aqui. Pronto, nós vamos usar A. A pergunta é a seguinte. Ele pergunta o número mínimo de excursionistas para que contrate Águia Dourada. Então, ó, para contratar Águia Dourada, no mínimo eu tenho que ter quantos passageiros? 38 passageiros. Para escolher a Águia Dourada, no mínimo eu tenho que ter 38 passageiros. Então, qual é o item correto? C de casa. No mínimo 38 passageiros. Pronto, no mínimo 38 passageiros. O item correto é o item C. Pronto, estou dizendo que era empolgante a questão. Pronto, nós temos agora uma questão bem mais interessante ainda, que diz, no interior de uma floresta, certo? No interior de uma floresta, foi encontrada uma área em forma de retângulo de 2 km de largura por 5 km de comprimento, completamente desmatada. Isso aqui completamente desmatada, certo? Então ele diz, os ecologistas começaram imediatamente o replantio, com o intento de restaurar toda a área em 5 anos. Ao mesmo tempo, madeireiras clandestinas continuavam o desmatamento, de modo que a cada ano a área retangular desmatada era transformada em outra área também retangular. Veja as figuras. Então, ó, replantio, aí desmatava mais, desmatava. Ora, o que é que nós queremos? A largura H diminui com um replantio
e o comprimento B aumenta devido aos novos desmatamentos. Admita que essas modificações foram observadas e representadas através das funções. Pronto, aqui começa a parte matemática das funções. Pronto, são duas funções. H, que é a altura, e, tá certo? Que é e B em função de T. Em anos. H é a largura, em quilômetro, e B é o comprimento. Então, calcule a área máxima desmatada e o tempo gasto para esse desmatamento, após o início do replantio. Então, vamos pegar aqui a nossa figura. Ó, então, vamos pegar a nossa figura aqui. Pronto. Eu tenho aqui H função de T e aqui B também função de T. Essa equação H é menos 2/5 de T, certo? Mais 2. E essa função é igual a 5T mais 5. Ora, se eu estou falando de área, então a área na realidade vai ser o quê? A nossa área vai ser base vezes a altura. B de T vezes H de T. Então a nossa área vai ser 5T mais 5, que deve multiplicar, certo? Menos 2/5 de T mais 2. Vamos fazer chuveirinho, que é chuveirinho. Esse 5 vai multiplicar todo mundo, chamado propriedade distributiva. Então, a nossa área passa a ser, 5T, 5T vezes menos 2/5 de T. Faço já as contas. 5T vezes 2 dá 10T. Pronto. 5 vezes menos 2/5 de T. Aí mais 10. Então, a nossa área passa a ser, lembrando, vamos simplificar, aí fica menos 2T ao quadrado, fica menos 2T ao quadrado, mais 10T, simplifica esse por esse, dá menos 2T, mais 10. Então, a nossa área, na realidade, a nossa área em função de T, ela ficou com menos 2T ao quadrado, menos 2T ao quadrado. Aqui nós ficamos com mais 8T, mais 8T, mais 10. Mais 10. Pronto. Essa é a expressão da nossa área. O pretendido na questão, a nossa área, vamos repetir. A nossa área em função do T é menos 2T ao quadrado, mais 8T, mais 10. Ele está analisando, vamos ver agora o que nós queremos. Vamos dar uma olhadazinha nos dados da questão. Ele diz, calcule a área máxima desmatada e o tempo gasto para que esse desmatamento, tá certo? Para esse desmatamento, após o início do replantio. Senhores, olha, isso aqui é uma função quadrática, né? Analisa função quadrática. Então, essa função quadrática, ela tem esse comportamento aqui, Pronto. Então, isso aqui é o que nós chamamos valor máximo. Então, se ele está querendo, calcule a área máxima desmatada. Então, a área máxima está antes da igualdade.
Então, é o y do vértice, que é menos delta sobre 4A. O que ele quer mais? Desmatada, né? E o tempo gasto para este desmatamento. Então, ele diz, calcule a área máxima desmatada e o tempo gasto, tá certo? Para esse desmatamento. Então, eu tenho o y do vértice, ou o x do vértice. Então, o tempo gasto para esse desmatamento é o x do vértice. Então, é o x do vértice, que é menos b sobre 2A. Então, vamos lá. Podemos fazer de várias maneiras. Tira o valor do x do vértice, substitui e encontra o y. Ou encontra o delta, do jeito que você quiser. Então, vamos ao delta, que é b ao quadrado, menos 4A, que é menos 2, vezes c, que é 10. Então, eu tenho que o delta é igual a 64 mais 80. 64 mais 80. Então, b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai ser igual a 64 mais 80. Então, dá 144. Então, vamos agora ao que nos interessa. Então, a área máxima é o y do vértice, menos delta, 144, dividido por 4A, que é menos 2. Aí, a área máxima, menos como dá mais, 144, dividido por 8. Se eu pegar 144 e dividir por 8, tá certo? Dá exatamente 18. Então, a área máxima, certo? A área máxima é igual a 18. A unidade é quilômetros quadrados. Pronto. Então, essa é a área máxima. Então, qual é o valor do tempo para que isso aconteça? Então, é o x do vértice. Menos b, quem faz o papel de b? 8. Sobre 2a, que é menos 2. Então, o x do vértice, menos com menos dá mais, 8 quartos. Então, o x do vértice é igual a 2. Pronto. Então, fechando a questão, ele diz a área máxima e o tempo. Lembrando que nessa questão eu podia ter encontrado o x, depois substituía para encontrar esse aqui. Então, isso vai depender, só para revisão mesmo. Então, o que vai acontecer? O que nós temos aqui? Qual é o item? A área máxima é 28, está errado. A área máxima é 18, está correto isso aqui, 18, pronto. Nessas duas opções, ó. A área máxima é 18. Ocorreu 2 anos após o início. Ocorreu 1 ano, correto? 2 anos. Então, o item correto dessa questão é B de bola. O item correto dessa questão é B de bola. Então, desse jeito não dá certo. O item correto dessa questão, vamos fazer de novo. O item correto é B de bola. Pronto. Aí como deu certo? Então, é isso que nós queremos. É que você vá para cima da questão, com vontade de vencer. Isso vai fazer grande diferença no teu dia a dia. Vá em frente, ok?